pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando então dos filósofos humanistas para falar de uma figura que é uma das mais importantes aqui desse momento da nossa história da filosofia, que é o Leon Battista Alberti, ou Alberti. Eu não sei qual das duas pronúncias é a correta. Eu provavelmente vou acabar falando Alberti mais do que Alberti. Mas, enfim, de todo modo, é desse cara que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente falar dele, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. Uma delas é comprando os livros do Reale pelos links da descrição. Dessa forma você gasta a mesma quantidade de dinheiro do que você gastaria se fosse comprar o livro normalmente, ou seja, não gastar nada a mais, mas eu ganho uma comissão em cima do valor. Então não muda nada para você, você me ajuda, fica todo mundo feliz no final. Além disso, você pode fazer uma doação por algum dos recursos que o YouTube oferece aqui, né? Tem o botão Valeu aí embaixo, tem o Super Chat que você pode doar durante alguma live que estiver rolando por aqui. Além disso, você pode fazer uma doação pela chave Pix, que tem aí embaixo. E também pode fazer a melhor doação possível, que é a doação pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor a partir de R$2 para me doar mensalmente. Dessa forma, você, por mais que dê pouco dinheiro, só dê R$2 mesmo, você me dá a certeza de que no mês seguinte eu vou receber alguma coisa. Isso já é muito bom. E, além disso, se você apoiar pelo Apoia-se, você vai receber um muito obrigado aqui no começo de todos os vídeos. Então eu gostaria de agradecer aí ao Denício, à Andressa, ao Luiz e ao Cássio pelo apoio no Apoia-se. Mais um abraço especial também ao Itamar, que todo mês manda um Pix para mim. Muito obrigado mesmo a todos vocês 5. É por causa de vocês que eu me sinto empolgado para continuar fazendo, né? Eu sei que muita gente assiste e não doa, mas eu gostaria muito que vocês doassem. E as pessoas que doam certamente me dão um gás a mais para poder fazer isso aqui que eu faço. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar de Leon Battista Alberti, ou Alberti. E vamos ver o que o Reale diz aqui pra gente comentar em cima disso depois. Uma figura de humanista de interesses poliédricos foi Leon Battista Alberti, que, além das questões filosóficas, também se ocupou de matemática e de arquitetura. Então vejam, né, a gente vê uma tendência aqui entre os humanistas, que a gente vem estudando nos últimos vídeos, de se dedicar mais às questões mais propriamente humanas. Algumas questões religiosas até, mas questões da natureza da alma, questões interiores, mas também questões éticas, questões políticas, principalmente nos últimos 2 autores que a gente estudou. E, enfim, uma coisa que é bastante comum a eles é a questão das letras humanas, né, das letras clássicas. O estudo da oratória, da retórica, da literatura, da poesia, né, tudo isso vem muito forte no humanismo e é isso que caracteriza em grande medida o humanismo, né, a preocupação com aqueles assuntos mais propriamente humanos em detrimento daqueles assuntos mais distantes, metafísicos, da filosofia natural e assim por diante. Já falamos bastante disso. Mas como o Reale diz aqui, o Alberti é um autor mais poliédrico, como ele chama aqui, né? Ele tem interesses um pouco mais diversos, apesar de conservar também esses interesses e essas preocupações dos humanistas. Mas já de cara ele menciona aqui que ele se ocupou bastante de matemática e também de arquitetura. A questão da arquitetura era bastante popular no Renascimento e é algo que diz bastante respeito ao humano, né? Principalmente com essa centralidade que as cidades assumem nesse período, a arquitetura acaba sendo uma arte de bastante destaque. Inclusive a gente vai falar mais disso ainda. Mas chama bastante atenção essa questão da matemática, né? Um autor que se dedicou bastante também aos estudos matemáticos. Que de fato são mais abstratos do que os autores dessa época tendem a se importar, né? De fato a gente vê que esse tipo de estudo acaba sendo um pouco deixado de lado, principalmente essa parte muito lógica e tal, mas há autores como Alberti que ainda têm essas preocupações ou ainda se interessam, pelo menos, por esses assuntos em alguma medida. São conhecidos especialmente seus escritos sobre arquitetura, da pintura, da família, do governo da casa, intercenais.
recentemente descobertos por Garin e sua integridade. Né? O Eugenio Garin, enfim, é um dos autores, um dos comentadores do Renascimento, que a gente já mencionou no vídeo sobre a definição de humanismo, a relação disso com a filosofia e tal. Mas o que importa aqui então é que ele fala da arquitetura, fala da pintura, então existe esse lado artístico presente. E aí é legal mencionar essa obra aqui, né? Chamar atenção para essa obra do governo da casa. Né? A gente lembra, eu lembro aqui vocês, que há 2 vídeos atrás a gente falou sobre o Leonardo Bruni ter feito traduções dos escritos econômicos do Aristóteles. Né? Também da ética a Nicômaco, também da política de Aristóteles e também de outras obras de Platão e de outros autores. Mas os econômicos são uma obra do Aristóteles para a qual não se liga muito hoje em dia. Enfim, pouca gente estuda isso, se você comparar, por exemplo, com a metafísica e com a própria ética Nicômaco. Agora, vejam, né, se o Albert escreveu um tratado sobre o governo da casa, é interessante observar isso num momento em que está sendo trazida de volta essa obra do Aristóteles, que são os econômicos. Né? Economia, para quem não sabe, é literalmente o governo da casa, né? As regras da casa, a condução dos assuntos da casa. Então, certamente há uma influência aí. Enfim, aí o Reale fala aqui pra gente alguns temas, entre tantos outros, que se destacam em Albert ou Alberti. Em primeiro lugar, deve-se destacar a crítica das investigações teológico-metafísicas, consideradas vãs, contrapondo a elas as investigações morais. Então, apesar de eu ter falado agora, apesar de eu ter dito agora que ele se importou também com questões matemáticas, vejam como ele não está negando o projeto humanista quando ele faz isso. Né? Ele ainda está com essa preocupação de opor assuntos humanos a assuntos que justamente, por causa da sua natureza abstrata, parecem menos importantes ou menos úteis, de certa forma, né, para o ser humano entender, compreender melhor. Então, a lógica está sendo abandonada aí, né, as especulações dialéticas, a metafísica, a filosofia da natureza, tudo isso está sendo meio deixado de lado para dar lugar a esses assuntos de teor mais moral, como ele diz aqui. A ponto dele fazer justamente essa contraposição. Né? É uma crítica às investigações teológico-metafísicas, então Deus entra aí no meio, consideradas vãs, porque distantes do homem, contrapondo a elas as investigações morais, que são o assunto mais, talvez a gente possa dizer que é o assunto mais diretamente humano, ou pelo menos aparentemente é o assunto mais diretamente humano. O ser humano está jogado na realidade, ele precisa agir, digamos assim, com relação a si mesmo, mas também em relação aos outros. Né? Ele tem as atitudes dele que dizem respeito somente a ele e tem aquelas atitudes que dizem respeito à comunidade, às pessoas que estão ali no seu entorno. Então, é claro que a moral, enquanto estudo dessa dimensão do agir humano, acaba sendo muito importante no momento em que você quer valorizar as coisas mais humanas. Né? E uma das grandes coisas que o homem faz no mundo é agir e interagir com as coisas e tomar decisões e assim por diante. Ligada a essa crítica, encontra-se a exaltação do homo faber e de sua atividade produtiva e construtora, ou seja, aquela atividade que não está voltada apenas para o benefício do indivíduo, mas também para o benefício de todos os outros homens da cidade. Então é o homem como agente, como produtor, como construtor, como o cara que faz as coisas, como artífice. Né? Essa palavra faber, em latim, inclusive, é o que dá origem, por exemplo, à palavra fábrica. Então a gente já consegue ter uma ideia, a partir dessa relação, a gente consegue ter uma ideia do que está em jogo aqui. Né? Enfim, a gente está falando de atividade criadora, né, principalmente. E, de novo, não é uma atividade criadora voltada apenas para o benefício do indivíduo. Né? Certamente passa por isso também, mas está pensando aqui principalmente na questão da comunidade. Né? É o homem como ator, como agente, melhor dizendo, e um agente que age em favor de si próprio, mas também em função da comunidade. Né? Construindo, organizando a cidade, atuando politicamente, né? Tudo isso está envolvido aqui. Por isso, ele censura a sentença de Epicuro. Aqui é legal, né? Porque aí ele começa a fazer crítica a outros filósofos, né? A outras correntes filosóficas que acabam tratando dessa questão do fazer e valorizam ou desvalorizam, dependendo do autor, o fazer humano. Né? E ele começa criticando o Epicuro.
porque ele diz que em Deus reputa como suma felicidade o nada fazer. Isso Epicuro que diz, sustentando que a verdade é exatamente o contrário. No caso, o Albert está sustentando que a verdade é exatamente o contrário e que o supremo vício é estar à toa. Sem ação, a contemplação não tem sentido. Então, volta aqui, né? Para Epicuro, em Deus reputa como suma felicidade o nada fazer. Se vocês lembrarem aqui dos vídeos de epicurismo, vocês podem voltar aí para ver, tá ali perto dos 50 e... Acho que epicurismo tá 50 e tanto, 57 por ali, mas entra no canal aí que vocês encontram fácil. O pesquisem Epicuro Aldrin, com certeza vai aparecer no meu canal. Mas enfim, a concepção que ele tem de Deus, ou melhor, dos deuses, é uma concepção do divino como sendo meio indiferente, ou totalmente indiferente aos assuntos humanos. Os deuses, eles ficam voando lá por entre os universos, bastante distante da gente, e eles não se ocupam com os nossos assuntos. Eles não se preocupam exatamente com o que a gente está fazendo aqui, com como a gente conduz nossos negócios. Eles não se preocupam com a gente da maneira, por exemplo, como os deuses gregos se preocupam, cobrando culto, fazendo intervenções na vida humana, ou como o próprio Deus cristão se importa com os nossos assuntos. O Deus cristão é um Deus de amor. E é um Deus de amor não só porque ele é amado por todas as coisas, e pelos seres humanos, mas porque ele próprio ama de volta. Ele ama a sua criação e, portanto, assim, logicamente, ele não é indiferente a essa criação e muito menos às pessoas que povoam essa criação. O Deus de Epicuro, ao contrário, então, é justamente um Deus indiferente, um Deus que não se importa com os assuntos humanos e que, enfim, não vive aqui com a gente. Então, por isso, para Deus, reputa como suma felicidade o nada fazer. O bom do Deus, aquilo que torna o Deus divino, de certa forma, é o fato de ele não estar vinculado a esses nossos assuntos aqui do mundo. Isso é o que os deuses têm de bom. Essa é a vida divina. E, enfim, naturalmente isso tem implicações éticas para nós se a gente quer ser como os deuses. Pelo menos se a gente se espelha nesse modelo em alguma medida. Então o Albert vai se colocar contra isso, dizendo que não. Na verdade, estar à toa é um vício. Fazer nada é um vício. A virtude é agir, é fazer, é trabalhar, é pegar as coisas, é resolver, agir na polis, tudo isso que a gente vem dizendo. Então ele faz uma crítica aos epicuristas, mas no entanto elogia os estoicos, que consideravam o homem ser pela natureza constituído no mundo especulador e operador das coisas. E achavam, ainda falando dos estoicos, que cada coisa nasceu para servir ao homem e o homem para conservar a companhia e a amizade entre os homens. Então vejam, o Albert parece que ele identifica nos estoicos algo de humanista. Sem querer ser anacrônico aqui nem nada, mas assim, alguma semelhança ele reconhecia, e por isso ele acabou valorizando os estoicos. E aí, enfim, ele menciona aqui principalmente duas coisas. O homem é por natureza constituído no mundo especulador e no operador das coisas. Então o homem tem essas duas dimensões. Mas, como eu acabei de ler, sem a ação a contemplação não tem sentido. Então, mesmo essa dimensão mais elevada, que tradicionalmente se tinha como mais elevada do homem, que agora é rebaixada, mesmo existindo, mesmo tendo algum valor, talvez, ela ainda está submetida ao jugo da ação. A ação ainda é mais importante, e a ação, como eu disse, a ação para si próprio, para benefício de si próprio, mas a ação política, coletiva, em vista da cidade também. Cada coisa nasceu para servir ao homem, e o homem nasceu para conservar a companhia e a amizade entre os outros homens. Então vejam como aqui o homem, nesse caso, está sendo colocado no centro da realidade, ou no topo da realidade, de modo que todas as outras coisas existem apenas para servi-lo. E aí a gente vê realmente um humanismo, uma faceta do humanismo que talvez a gente não tenha visto, ou pelo menos não tenha explicitado nos últimos autores. Porque, no caso dos últimos autores, sempre que eu ia, digamos assim, explicar o sentido do humanismo, eu trouxe essa contraposição entre assuntos metafísicos, assuntos
místicos, especulativos, teológicos, em contraposição aos assuntos éticos e internos e da ação e da política e mais imediatamente humanos, né, mais próximos de nós. Mas aqui o humanismo ele tem de fato esse sentido, né, a ação está em predomínio com relação à contemplação, mas até do ponto de vista cosmológico, né, o homem diante das coisas é superior. Né, cada coisa nasceu para servir ao homem. Então, as coisas estão submetidas a ele. E o homem, para que serve? Né? O que ele está fazendo aí no mundo? O homem nasceu para conservar a companhia e a amizade entre os homens. Então, veja, essa é uma forma interessante de colocar como o homem, de certa forma, ele é bom por si mesmo, no sentido de que ele é valorizado porque ele é homem, simplesmente. Mas, ao mesmo tempo, a concepção que ele está trazendo parece não ser uma coisa tão ensimesmada, assim, do tipo, não, eu sou o homem e tudo precisa me servir. Não, porque você precisa servir também aos outros homens. Né? Claro, o humano está aí num papel de privilégio, como está bem claro aqui. Mas vejam, o homem individual, ele também serve ao outro. Né? Tudo serve ao homem, mas o homem serve a quê? Serve ao outro. Serve ao outro homem. Então, vejam, né? Tradicionalmente, eu acho que seria esperado a gente colocar que todas as coisas servem ao homem e o homem serve a Deus. Mas não, aqui a gente está colocando a gente, né? Os humanistas estão colocando o homem como sendo servidor dos outros homens e trabalhando para eles, convivendo com eles e cultivando amizade com eles. Então o bem do homem é estar com os homens, não estar sozinho. Isso é bem interessante. Bom, então ele critica os estoicos, critica os epicuristas, elogia os estoicos e ele vai falar um pouco de Platão também. O Alberti ele louva Platão por ter escrito que os homens nasceram por motivos dos homens. Por motivo dos homens. Então, um homem nasceu para o outro, e o outro nasceu para o terceiro, e o terceiro para um quarto, e todos eles reciprocamente nasceram uns para os outros. O homem nasceu para as atividades humanas, para favorecer os outros homens nas suas atividades também. Né? Então, o homem não nasce para amar Deus, o homem não nasce verticalizado, no sentido de direcionado para esses assuntos contemplativos, como a gente tendeu a ver bastante ao longo da história da filosofia. Né? O homem nasce para os outros homens. Então, vejam o sentido do humanismo sendo encarnado de um jeito bem curioso aí, né? Aí o Reale continua. Nas artes, Alberti destacou a grande importância do conceito de ordem e proporção entre as partes. A arte reproduz e recria aquela ordem entre as partes que existe na realidade das coisas. Então vejam, né? Ele salienta essa questão da ordem e da proporção na arte. Né? A arte ela deve ser guiada por esses dois parâmetros, vamos dizer assim, esses dois ideais, um ideal de ordem e um ideal de proporção. Mas vejam, essa ordem e essa proporção não é algo exclusivo da obra de arte. É algo derivado da natureza. Então, uma vez que você vê que a natureza comporta a ordem e comporta também proporção, você, na hora de reproduzir a sua obra de arte, você imita a natureza na sua ordem e na sua proporção. Então, a sua obra de arte também vai ser proporcional e também vai ser ordenada. Mas, um dos temas mais característicos debatidos por Alberti é o da relação entre virtude e sorte. A gente viu no Bracciolini como que ele já coloca a virtude como sendo, como tendo de se sobrepor à sorte dos acontecimentos, no caso do homem virtuoso. Né? Então o homem virtuoso é aquele que diante da sua sorte, seja essa sorte boa ou má, ele atua de maneira firme e virtuosa e por isso ele é glorificado e por isso que ele é valorizado enquanto ser humano. Né? E a gente vai ver aqui que o Alberti ele também leva adiante essa discussão. Para ele, a virtude pela qual, enfim, o homem é valorizado, né? A virtude que o homem encarna, que o homem vive, pela qual ele é valorizado, não é tanto a virtus cristã. Né? Não tem a ver com a santidade daquele homem nem nada do tipo. Mas é muito mais
a areté grega, ou seja, aquela atividade peculiar do homem que o aperfeiçoa e lhe garante a supremacia sobre todas as coisas. Então, a virtude do homem, e a gente segue aí também na linha do que os outros autores foram dizendo, né? Mas a virtude do homem é a virtude cívica, é a virtude do homem enquanto homem. Não é a virtude do homem enquanto um ser direcionado para algo transcendente, ou seja, para algo externo dele que o supera. Não, é um homem voltado para si mesmo enquanto homem. É o homem que desenvolve as suas capacidades que ele tem enquanto homem. E isso se realiza no próprio homem, não em algo externo, não na aquisição de algo que está para além dele, mas como uma virtude que ele próprio cultiva nele mesmo. E justamente essa virtude que lhe garante a supremacia sobre as coisas, né, sobre a realidade. Em especial, apesar de algumas observações pessimistas, Albert mostra-se firmemente convencido de que, quando considerada e exercida de modo realista e não como veleidade, a virtude leva a melhor sobre a sorte. Então, de novo, o homem que busca ser virtuoso, ele sempre vai estar por cima da situação. É isso que ele está dizendo. Ele não se deixa determinar pela circunstância na qual ele está inserido, né? Porque a circunstância na qual você está inserido, nem sempre você tem a capacidade de escolher, né? Às vezes as coisas estão favoráveis, às vezes as coisas estão desfavoráveis. E, inclusive, é justamente isso que caracteriza a fortuna, né? Por isso que a ideia da fortuna, a imagem que a gente tem da fortuna é uma roda. Às vezes ela está em cima, às vezes ela está embaixo. Se você marca um ponto numa roda, numa extremidade de uma roda, a roda vai começar a girar e ora aquele ponto que você marcou vai estar em cima, ora ela vai estar embaixo. Ora ele vai estar embaixo. Então vejam, né? A nossa vida é desse jeito. A gente até diz com bastante naturalidade que a vida é cheia de altos e baixos. E é exatamente isso. Uma roda também, ela tem altos e baixos, né? O que está em cima depois está embaixo, o que está embaixo depois vai para cima. E isso, de novo, não diz muito respeito à qualidade dos homens que estão inseridos nessa roda, né? Uma pessoa boa pode estar na parte de baixo, uma pessoa ruim pode estar na parte de cima, e inevitavelmente em algum momento isso vai se inverter. Então, o que a sorte faz com a gente independe de se nós somos homens bons ou não. Agora, alguns autores vão defender, como Albert defendeu, como outros autores que a gente viu agora do Renascimento também defenderam, que o homem virtuoso ele se impõe diante da sua sorte, né? A circunstância está desfavorável, mas ainda assim ele se coloca diante dela de maneira de maneira otimista, né? E supera a sua circunstância. Isso se dá, de novo, através da virtude, né? É um homem virtuoso que tem essa capacidade. Não é qualquer homem que consegue se sobrepor à sua própria situação. Duas afirmações suas sobre o sentido da atividade humana e sobre a superioridade da virtude sobre a fortuna tornaram-se particularmente célebres. O homem nasceu não para murchar jazendo, mas sim para estar de pé fazendo. E a fortuna subjuga apenas quem lhe submete. Duas frases importantes aqui para descrever o pensamento dele. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O homem nasceu não para murchar jazendo, mas sim para estar de pé fazendo. Então vamos lá. Não para murchar jazendo. O que é murchar jazendo? O que está implicado aqui, né? Ele está pensando naquele metafísico que está ali sentado, pensando sobre a realidade, sobre Deus, sobre a natureza dos anjos, especulando, fazendo silogismos e tal. Esse cara, ele está ali jazendo, está ali deitado na cama dele, sentado na poltrona dele diante da cadeira, fazendo especulações que não levam a lugar nenhum. E não levam a lugar nenhum até no sentido meio físico mesmo. Porque, de novo, o cara está paradão ali. O cara não está fazendo nada. Só pensando. E nesse sentido ele vai murchando. Né? Ele está ali apodrecendo. Né? Então não é para isso que o homem nasceu. Não para murchar jazendo, ou seja, ficar tanto tempo ali no canto pensando que acabar murchando, mas sim para estar de pé fazendo. Então, estar de pé, ereto, em atividade, disposto e levando adiante as suas obrigações na cidade. Enfim, no sentido de tudo que a gente veio falando aqui, né? E essa outra é muito boa também, né? A fortuna subjuga apenas quem se lhe submete. Quem se submete a ela, né? Então, a fortuna, de fato, ela
diz respeito à circunstância da nossa vida, né? Ela o tempo todo está modificando a situação em que nós estamos inseridos, só que ela só vai te subjugar se você deixar isso acontecer, né? Só se você submeter a sua circunstância e se deixar levar por ela, que aí você vai ser determinado, e aí sim a sua circunstância vai ser algo de peso. Mas como ele diz, para o homem virtuoso, a sua circunstância meio que não importa, né? Você é virtuoso, isso depende mais de você do que de qualquer outra coisa. Então a situação pode estar toda destrutiva, desfavorável, mas você vai estar agindo da maneira certa, cumprindo com seus deveres políticos, civis, e é isso que faz um homem bom, né? E para esse homem a circunstância pouco acaba importando no final. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de apoiar o canal aí da maneira que vocês quiserem, financeiramente falando, né? Vocês podem ver aí na descrição, tá tudo listadinho, vocês escolhem a melhor opção para vocês. Mas, se você não puder fazer o apoio financeiro, e se você puder fazer o apoio financeiro também, não deixe de dar um like no vídeo, inscrever-se no canal, comentar alguma coisa, colocar o vídeo na sua lista de favoritos. E, finalmente, o mais importante, divulgue o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. A filosofia do Renascimento, nós bem sabemos, é muito pouco estudada. E claro, aqui a gente não está estudando nada com uma grande profundidade, né? O vídeo vai dar meia hora de gravação agora. Na edição vai ficar um pouco menos, provavelmente. Então, é pouco, mas é alguma coisa, né? Eu acho que saber quem é Alberti, quem é Bracciolini, enfim, acho que isso já é uma grande coisa, né? Enfim, pessoal, é isso aí. A gente se vê na próxima.